nós vamos falar da confiança em si mesmo. Além da hereditariedade física, nós temos a hereditariedade social, a autoconfiança, o pensamento positivo. Muitas delas têm o medo da crítica. Arrebentou as Torres Gêmeas, nunca mais os aeroportos foram iguais. Você crê em si mesmo, teu coração está do teu lado, ele vibra junto contigo e a tua corda fica mais forte, fica uma corda de aço. No episódio anterior, nós falamos do medo de perder o amor de alguém. Nesse episódio, nós vamos falar do medo da morte e do medo da doença. Eu vou dividir em dois para explicar para você diferentemente o que cada um significa. O medo da doença gera nos seres humanos o quê? Primeiro, o fato de que ele pode vir a morrer. 2, o fato que ele pode vir a ficar pobre. E 3, o fato que ele pode vir a perder o amor de alguém. O medo da doença, em todos esses que a gente colocou, é um dos medos que mais assola a humanidade. Porque as pessoas, quando entram numa situação de dificuldade de saúde, com uma doença terminal, com um câncer ou com algum problema na vida delas, automaticamente isso gera nelas um medo que faz com que elas parem. As pessoas param de acreditar na vida, as pessoas param de acreditar na confiança em si mesmo, as pessoas param de acreditar que são capazes. Ao contrário, elas começam a acreditar que vão morrer, elas começam a acreditar que vão perder o amor de alguém se forem casadas ou tiverem um namorado ou algum tipo de relacionamento, e elas começam também a ter o medo da pobreza, porque essa doença vai dificultar o desenvolvimento econômico e a labuta diária da pessoa e, com isso, ela automaticamente faz o link para a pobreza. Eu queria dizer para vocês que você não deve pensar dessa forma, que você deve administrar o medo da doença tal qual você administra os outros 6 medos básicos que a gente já colocou aqui para você. A doença é um processo de purificação dos seres humanos. Nós, quando ficamos doentes, automaticamente a gente está passando por uma purificação interna de algum órgão, de alguma coisa, a gente pegou um vírus, uma bactéria ou coisa parecida. Qual é o processo seguinte? Ficarmos curados. Antes de ficarmos curados é que geramos esse medo. E você precisa saber administrar isso, porque ao longo da vida você vai sim ficar doente. E não é uma vez, nem 2, nem são 3, são várias vezes. E se toda vez que você tiver uma doença, você passar por uma dificuldade de saúde, você tiver um pensamento como esse, com medo de ficar pobre, com medo de tudo aquilo que está te assolando, você não vai conseguir dar passos positivos na sua vida para frente. Agora, se você conseguir administrar isso e entender que a doença é algo temporário, que todos nós, de uma forma ou de outra, vamos passar, isso não vai gerar em você medo. Isso vai apenas deixar você consciente daquilo que você está enfrentando e está vivendo e tendo a certeza que assim que você ultrapassar essa dificuldade vivida com a doença, as coisas vão continuar indo para frente da maneira com que a gente já explicou que você tem que colocar na tua vida. Não adianta você se travar pelo medo da doença, pela morte, por perder o amor de alguém ou que o quer que seja. O medo, ele tem que ser para nós um alerta. Ele tem que servir para nós para que a gente tome consciência plena da situação que a gente está vivendo. E é claro que o medo da morte, ele é um medo que assola a quem está doente, é um medo que assola também a quem está pobre. E é um medo que assola a todas as pessoas que, de uma forma ou de outra, estão envelhecendo e estão se aproximando da morte. Essas pessoas, repito, elas deixam de entender e deixam de se aproveitar dos melhores momentos da vida do ser humano, que são os momentos em que você tem experiência, em que você passou pela vida por uma série de coisas, adquiriu experiência, adquiriu conhecimento sobre essas coisas e hoje está podendo pôr em prática. Por isso que as pessoas, quando envelhecem, elas ou dão um up na própria vida porque se utilizam de toda essa experiência para dar os passos finais, ou entram em depressão, em dificuldade porque acham que a sua força acabou, que não possui mais o que produzir e que o próximo passo na vida dessas pessoas vai ser a morte. Você não será assim.
Você vai pensar diferente porque você está aprendendo conosco a fazer a gestão desses medos, a administrar aquilo que você herdou sem pedir ou sem querer, que te foi imposto pela sociedade que você vive, porque é uma hereditariedade social. Você precisa gerir isso, você precisa administrar isso a teu favor. Portanto, não tenha medo da morte, não tenha medo da velhice, não tenha medo de perder o amor de alguém, não tenha medo dessas coisas. Ao contrário, utilize essas coisas para fazer com que você ganhe força para continuar. Se você adoecer, você precisa gerar força para se curar. Você, à medida que vai ficando mais velho, mais maduro e com experiência, você não deve ter medo da velhice e nem da morte. É claro que nós não sabemos o que existe depois da morte. É claro que isso gera na humanidade uma certa ansiedade e deixa todos nós, de certa forma, com medo e preocupados. Mas aquilo que a gente não pode prever, aquilo que a gente não pode acontecer, a gente também não pode temer. Né? Nós devemos temer aquilo que realmente vai nos fazer mal e aquilo que realmente nós temos certeza que vai contribuir para o nosso fim. Aí nós devemos ter medo. E não da vida, e não de tudo aquilo que nós temos oportunidade de, confiando em nós mesmos, termos condições de realizar. Essa é a minha mensagem, esse é o meu recado. Você não deve desenvolver o medo, você deve usar o medo como um alerta para você. O medo tem que estar para você, tal qual o risco está para os empreendedores. Deve ser algo que você administre, deve ser algo que você olhe com parcimônia, mas muito mais do que isso, deve ser alguma coisa que apenas te deixe alerta para o próximo passo. Não te esquece disso. No próximo episódio, nós vamos fazer a revisão da semana.